fui para sair, Sati. Continuar. Agora eu não pego mais vocês de surpresa, minha gente. Não pega mais de surpresa. Agora perdeu, não vai dar mais para falar e tá gravando. Porque o não, e você tem que autorizar ainda. Tem que autorizar. E aí eu caí. Mas vamos lá. Você não autorizou a gravação. Não autorizei a gravação. Aline, vou fazer uma crítica a você. Você não autorizou a gravação. Você tem que estar mais atenta, Aline, às notificações que chegam aí. Não, pior que eu ainda falei, olha, ele está perguntando se eu quero ficar. E aí, ao invés de apertar continuar, aí eu saí. Não se justifique. Isso é um ato falho. É um ato falho. Mas a gente está aproveitando para dizer o tema de hoje, entendeu? Que é crítica e autocrítica. Aline ao quadrado. Ela já está se entregando. Quem aí é crítica? Quem aí é autocrítica? Vamos começar pelo alto. Quem aí é autocrítica? Eu não posso levantar as duas mãos, senão o celular cai. Eu queria levantar as duas mãos, os dois pés. Eu já fui muito crítica. Acho que hoje eu pego mais leve comigo. Imagina, da hora que acorda, a hora que vai dormir. Não, eu também já fui mais, mas eu sou pra caramba ainda. Pra caramba? Pra caramba. Gente, é um assunto complexo esse, né? Eu já fui bastante autocrítica. Hoje eu acho que eu diminuí bastante. E eu tento não criticar muito os outros. Então, acho que é uma dança aí. À medida eu acho que são duas faces da mesma moeda. À medida que eu não me critico tanto, eu diminuo a crítica que eu faço aos outros. Sim. Então, eu pondero. Sim. Eu fico aqui apelando para o mantra da generosidade, né? Cada vez que eu percebo que eu estou muito autocrítica, e isso é uma coisa que eu falo muito também na clínica, seja mais generosa com você, né? Generosidade para consigo mesmo, porque aí você consegue ser costo também. Porque, para mim, ressoa muito, assim, a minha autocrítica excessiva, ela pesa em quem está do meu lado. Mas ela pesa porque você transfere, você projeta no outro? Não, ou se porque eu exijo mais de mim, automaticamente eu exijo demais do outro. Se eu quero muito de mim, eu também quero muito do outro. Se eu fico buscando perfeição em mim, eu exijo a perfeição no outro. Porque, eu tô aqui ralando para ser perfeita, para fazer tudo direitinho, e como pode o outro não tá na mesma vibe? Como pode o outro me entregar algum trabalho menos, né? Então, e é nesse ponto que entra a gentileza, é olhar para mim e falar, tá, mas eu não sou perfeita, tá, mas eu não vou entregar assim, ok, não vai dar tudo certo sempre. E aí, se eu percebo em mim isso, se eu aceito o meu trabalho não idealizado, se eu aceito o meu tempo não cronológico e não cronometrado, eu sou capaz de aceitar o do outro. Exatamente. E tá aí, né, 2020, 2021, para quem ainda não entrou. Agora, é interessante... Dando tapas na cara. É interessante falar de crítica e autocrítica, porque pensando que nós somos seres em desenvolvimento e que o objetivo é crescer sempre, a gente busca. Eu não sei se excelência, mas olha, tá vendo como eu diminuí a minha autocrítica? A gente sempre está tentando fazer as coisas melhores, porque a gente está em constante desenvolvimento. Então, a gente tem que buscar um meio caminho, um meio termo aí, né? Um caminho do meio. Então, a gente precisa, sim, viu? Reconhecer quando a gente pode fazer melhor. Então, mas aí eu acho que tá nesse lugar já é muitos passos caminhados, porque assim, se eu conscientemente sei que eu estou aqui evoluindo,
e que, portanto, para aprender e para fazer cada vez melhor, eu sei que o que eu estou fazendo agora não é da ordem da perfeição, mas é da ordem do que eu sou capaz de entregar agora. É da ordem do aprendizado, né? A autocrítica excessiva não reconhece que agora eu entreguei o melhor que eu podia. Que eu podia fazer agora. Ela me cobra por eu ter entregado o que eu entreguei e que eu deveria ter entregue algo muito melhor. Ela me cobra um saber que eu ainda não possuo. Ela me cobra uma idealização. E é importante a gente saber disso. Eu tive um exemplo que foi na faculdade, né? Que eu fiz cinema e no meu TCC eu estava me separando quando na verdade a gente decidiu separar no dia que o meu projeto foi aprovado para o TCC, que era um documentário. E era o único documentário da turma. E aí vinha da Aline, que acadêmica era a melhor aluna, que eu era assim, é a Aline. Todos os professores, é a Aline vai fazer documentário. Só que era a Aline que também estava se separando conforme ela estava gravando o documentário. E eu sabia que eu estava entregando um péssimo TCC, um péssimo, terrível. O meu projeto final era terrível. E eu lembro de 2 dias antes da apresentação, eu fui na terapia, falei, não vou entregar. Não podia, eu falei, não vou apresentar. Só que era um grupo, né? Não era só eu, tinha todo um grupo envolvido. E aí ela falou assim, você vai entregar? Eu falei, não vou entregar, porque eu vou tirar nota mínima. Tipo, o mínimo para passar. E ela falou, então você vai ter que aprender a entregar o mínimo para passar. E foi terrível. Às vezes a gente precisa fazer o mínimo. E foi terrível. Por que eu Depois de alguns anos só, que eu entendi que esse mínimo foi o meu máximo, foi o meu melhor dentro de um processo, porque na hora do TCC eu estava me separando, eu estava sem saber o que fazer e tendo que entregar e tendo que suprir as minhas expectativas, mas principalmente também as expectativas dos professores e de todos os meus colegas, que era, a Aline vai fazer um TCC. E era um TCC super esperado, porque era um TCC sobre a rodoviária do Tietê, no qual eu ia todos os dias de segunda a sexta. Então, ele era um projeto muito de coração, né? Mais do que ninguém ali, o pessoal falava, Aline sabe. Eu sabia, mas naquele momento eu não sabia o que fazer, porque, na verdade, eu nem queria fazer o TCC. Eu não queria fazer nada. E o meu projeto passou. Então, foi muito difícil. E foi a terapia que me ajudou, falando, não, você vai ter que entregar. Aí eu falei, mas terapia é importante? E aí o mais legal foi quando eu passei, que é, né? Aí a minha mãe perguntou, quanto você tirou? E eu sempre fui aluna de 9. E assim, eu cresci escutando que 9 não era suficiente, que eu falava, mãe, tirei 9, desde criança. 9 não é 10. Mãe, tirei 10. Não fez mais que sua obrigação. Então, eu cresci sendo muito autocrítica que 10 não é mais que minha obrigação e 9 não é 10. O que dirá outras notas, você entende? Assim, não existia tirar outras notas. E, de repente, na faculdade, eu tive que tirar um 6 para passar. E falar para ela. Foi um 6. Aí ela olhou e falou, você passou com 6? Eu fiz, mas eu passei igual quem tirou 9. Foi difícil, foi bem difícil. Mas eu já penso que eu passei igual todo mundo. Isso é uma coisa muito louca, né? O quanto que as mães ensinam para os filhos essa autocrítica. As mães e os pais, não estou aqui culpando mãe, né? Mas o quanto essas figuras que nos fundam, né? Que nos fazem ser parte do que somos, elas trazem para a gente essa autocrítica, né? E esses dias
assim, pensando nessa coisa de autocrítica, de como que eu sou suportável nesse quesito com quem me onda, eu peguei o Fernando dizendo que tinha feito errado uma coisa e brigando, assim, muito, muito chateado com ele mesmo, rasgando papel. E aí eu falei, não, deixa eu ver o que você fez. Por que você fez errado? E aí eu peguei me policiando e tentando dizer a ele, ensinar que não tem o errado. Porque ele queria fazer um desenho de uma maneira e o risco saiu torto. Então saiu errado, né? Aí eu virei e falei, cara, mas desse risco que saiu torto dá para nascer um outro desenho. E se a gente fizer uma outra coisa com esse risco que saiu torto? Né? Porque eu acho que é isso é uma coisa muito importante, assim. Às vezes a gente faz alguma coisa, né? A gente faz alguma coisa, a gente toma uma atitude que a gente entende que foi errada, que deu ruim, que não era certo. Mas se a gente reconhecer que foi a atitude que a gente podia tomar naquela hora, e se haver com aquilo, e perceber para onde aquilo está levando a gente, porque também tem uma coisa muito louca. A gente tem um preconceito no sentido de conceito, de conceituar, de ter conceituado na nossa ideia, que a gente sabe o que é melhor para a gente, de que a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir, e, portanto, a gente está lá vigiando as nossas ações para que a gente faça o melhor possível para chegar naquele lugar. Só que, mano, a gente não sabe, né? Às vezes um deslize, um erro que a gente acha que cometeu, ele leva a gente exatamente para onde a gente tinha que ir. Né? Então, eu acho que vale também essa questão aí. Será que eu errei mesmo? Será que isso foi tão ruim assim? Aonde será que isso vai me levar? Será que não vai me levar para algum lugar legal? Será que não vai me trazer pessoas interessantes? E algumas vezes a gente acredita que sabe o que está fazendo e por onde está indo. Né? A gente acha que tem consciência disso, e não tem. E essas atitudes que a gente toma, e esses caminhos que a gente resolve seguir, e às vezes repetir, eles estão gritando para a gente sobre coisas que a gente precisa aprender. Então, algumas vezes o erro está ali para te dizer, olha, você precisa olhar para outras coisas. Então, acaba não sendo um erro. E é com o erro que a gente aprende, né, gente? É com o erro que a gente questiona. Mas, olha, eu era uma criança igual Fefe. Na verdade, eu estava lá no caderno, errava. Primeiro que eu odiava usar corretivo. Corretivo é pior do que você fazer um risco e colocar entre parênteses. Corretivo deixa a folha muito feia. E dependendo, eu arrancava a folha do caderno e escrevia tudo de novo. Depois que eu fui ver como eu era louca desde criança. Porque imagina, você tá lá fazendo a tarefa, tá copiando as coisas, você erra. E de caneta. Mas é tão bonita essa função. É bonita essa função do corretivo, do risco, porque assim mostra que você errou, mas não apaga. Do parênteses. Né? Então, eu prefiro deixa até lá hoje, registrado. Né? Arrancar a folha é você negar aquilo, né? É você negar aquilo. É você negar a sua imperfeição, é negar a sua capacidade e oportunidade de evolução. Porque se a gente fosse perfeito, a gente não tinha o que aprender. E se a gente não tem o que aprender, para que a gente está aqui? Qual a graça da vida? Exatamente. As vitórias, a gente tem aquele frisson e passa. Mas as derrotas, a gente aprende pra caramba com elas. A gente carrega. E carrega até transformar, né? Então, e a vitória não. A vitória a gente tem aquele gostinho, passou. Né? Então, eu lembrei de um texto aqui que, na hora que a gente for terminar, a gente se permitir ser... eu não sei de quem é essa frase, mas adoro essa frase. Depois a gente procura. Quanto mais humano eu sou, mais eu me aproximo de Deus. É a música. Não, é uma frase de alguém. Onde está essa? Em que música está essa frase? Aquela música que eu cantei.
para se chegar a Deus, há de aprender a ser humano. Essa frase está nessa música, mas alguém diz isso. E eu nunca lembro quem é, de quem é essa frase. E aprender a ser humano é aprender a ser imperfeito. Sim, é aprender a loucura dos sentimentos. É aprender a ser e não ser, a sentir e não sentir, a chorar e rir. É viver, né? A comer, a passar inclusive é um outro tema que a gente vai fazer, tá, gente? Quando eu me permito errar e ser imperfeito, eu aprendo tanto, gente, né? Eu acho que o mais legal é que quando a gente se permite a ser menos crítico, né, a ser imperfeito, você também entende que o outro e aí realmente você é mais leve com todo mundo no seu entorno, né? Exatamente. Você percebe que tá todo mundo fazendo o melhor que pode. O melhor que pode, né? E acho que nesses tempos de 2020, 2021, é bem isso. Seja generoso com todo mundo, porque tá todo mundo passando por alguma coisa, fazendo o que pode. Tá todo mundo fazendo o que pode dentro da própria história. Não tem ninguém, tá todo mundo com algum processo. Exatamente. Deixa eu ler tô ótimo. Tô ótimo. Olha aqui, ó, fica a dica. Parem de falar que estão ótimos. Porque quem tá ótimo hoje, gente, né, tá gente? indo. Deixa eu ler um trechinho de um livro que vocês estavam falando, a gente estava aqui falando, eu lembrei muito, eu fui buscar. Assim, ó. O mundo cobra condutas perfeitas. Vivemos sob a batuta de que não podemos falhar nunca. Não existe carne. Devemos ser homens e mulheres de ferro. O erro é visto como fraqueza, como pequenez e como inferioridade. Quem erra fracassa, e no mundo perfeito não existe espaço para fracassos. Eu queria agora dividir esse peso, porque não só podemos, como falharemos muitas vezes. E se alguém reclamar, a gente erra, fracassa e tropeça mais uma vez, só para marcar. Eu torço por isso. Torço para as nossas muitas falhas. Torço para que a gente erre muito e que se perdoe todas as vezes. Eu torço para que a gente tire o peso da vida. Torço para que a gente encha o peito de ar e flutue sobre a terra, porque é no que parece pesado que a gente encontra o aprendizado, e é no perdão que a gente encontra a paz. Assumir os próprios erros é o único jeito de experimentar a verdadeira paz. É desse livro aqui, ó. Chama Um Cartão Postal e é de um cara chamado Pedro. E aí, eu acho muito legal, porque a gente está aqui falando de autocrítica e a gente está assumindo que a autocrítica é um medo de errar, né? É um pavor de errar. E aí, a gente está falando também de criticar o outro. Criticar o outro, ele também pode ocupar esse lugar, né? Para não enxergar o meu erro, para não ter que me haver com a minha falha, eu me torno um carrasco do outro, né? Eu me torno aquele que exige perfeição. Eu projeto no outro. O tempo todo do outro. Então, vamos ser mais gentil com a gente, com o outro. Até porque o outro sou eu, né? Pois é, o outro é o espelho. E, galera, essa autocrítica impede a gente de aprender tantas coisas. Impede a gente de pedir ajuda, né? Porque a gente acha que é fraqueza errar, que é feio. Às vezes eu fico engessada anos da minha vida porque eu não me permito errar, aprender, começar de novo, pedir ajuda. Eu não me permito arriscar. Você tem noção de quantas pessoas deixam de fazer coisas porque não tem coragem de arriscar? Porque o arriscar traz eminentemente a chance de fracassar e de errar. De errar. E de lidar com o fracasso. Então, gente... gente. Erra, fracassa. Vamos nos permitir sermos imperfeitos. Perdoar os nossos erros.
Eu fiz o melhor que eu pude naquele momento. Se eu soubesse fazer outra coisa, eu teria feito outra coisa. E aí a gente aprendia a perdoar também a humanidade do outro, né? A nossa, né? É difícil A a nossa gente do se haver outro. com a nossa humanidade, né? Mas é isso. Mas Aline, olha, a gente fala. não perdoa aqueles que o quê? Não deixam joinha, não que manda um aviãozinho. É isso que eu ia dizer. Vamos ser autocríticos aí. Nós Deixa aí uma criticamos, crítica boa ou ruim nós para o criticamos canal. aqueles que você começam a gostaria ver, de ouvir aqui? né, Aline? Nós criticamos aqueles que começam a Nada ver o de filme e ver não parar de ver no termina. meio. E não compartilha com a família, com o inimigo. Gente, compartilha com o inimigo. Compartilha Que não deixa com o inimigo. comentário. Que não deixa comentário, a Para gente de também. compartilhar fake news e compartilha o balaio. Não vou perdoar. Deixa um recadinho para mim aí, ó. A gente só pode isso. dizer uma Nem coisa. tá tão longo É um hoje, erro hein? da sua parte. É um erro da sua parte não se tornar um seguidor deste canal. É um erro da sua parte não curtir todos os nossos vídeos. É um erro da sua parte não compartilhar com toda a sua rede os nossos vídeos. Porque a gente está aqui dando a nossa cara a tapa, a gente está, apesar de toda a autocrítica que a gente disse que tem uma com a outra, a gente está aqui, ó, falando, se expondo, correndo risco, morrendo de vergonha, né? Friozinho na barriga. Então, esse é o convite. Vem, vem se expor, vem compartilhar. Vem ajudar a gente a fazer melhor. Que a gente para de achar que você está fazendo errado. Dá joinha. Beijo, brincadeiras à parte, né? É brincadeira, não.